Bem, vamos lá então, né? O objetivo desse vídeo, tá, é passar, relembrar algumas questões e passar algumas instruções referentes ao trabalho, porque a recuperação esse ano ela será dada em duas etapas, né? A primeira fase é a fase é a fase do trabalho, corresponde a 40 pontos, né, 40%, e a segunda fase é a fase da avaliação objetiva, né, das questões objetivas, são 20 questões objetivas, ok? Porém, para a Física 1, ficaremos apenas no trabalho. Para a Física 1, será 100% trabalho, não haverá prova, ok? Mas para a Física normal, haverá prova nesses moldes que eu comentei: 40% de trabalho, 60% de avaliação, sendo uma avaliação com 20 questões objetivas, né, 60 pontos, 3 pontos cada questão, ok? Bem, então vamos ao trabalho, que é muito importante tanto para uma disciplina quanto a outra, né? Física 1, 100%, física normal, 40%, beleza? Bem, então isso que eu acabei de falar tá aqui, ó, na física, na física do terceiro ano, né? Tá aqui logo no início. Você vai ver que recuperação em duas fases, 40%, 60%, trabalho e questões objetivas. Aqui eu vou disponibilizar, se tiver interesse, né, de manipular, e é interessante que façam isso, manipular o simulador que eu usei durante todas as aulas, ok? Tá aqui. Vou disponibilizar esse vídeo, obviamente que estou produzindo ele agora, e aqui está o material digitalizado. Deixa eu colocar aqui. O material digitalizado, ele está aqui, ó. Vou passar por todo esse material, não precisa preocupar não, tá? São 10 atividades. Atividade um, atividade 2, atividade 3, são 10 atividades ao todo. Tá? Aqui para a física um tem um valor de... Observe que tem A e B e C em todas, quase todas as questões, ok? Não assuste com isso, que é impossível você calcular o primeiro item, que é resistência, perdão, o último item aqui, que é corrente elétrica. Bastava perguntar corrente elétrica, que você já teria que passar por todos os outros itens. Então é questão de formalidade ter separado eles aqui. E questão de didática também, te dá uma chance. Né? Ah, eu errei, Carlos, na voltagem equivalente. Né? Não, eu errei na corrente. Ah, beleza, vou corrigir a letra A, a letra B, a corrente até onde você foi, por exemplo. Né? Então é uma forma de distribuir melhor os pontos. Tá? Então para a física 1 isso equivale a 100 pontos, para a física comum vale apenas 40 pontos, ok? Então nós vamos passar por ele, tudo bem? Outra coisa que eu queria aproveitar e mostrar aqui é o seguinte: são as aulas referentes a esses conteúdos, tá? Que serão abordados aqui no trabalho e futuramente, né, a física comum, as 20 questões objetivas aqui. Vão lá no livro 2, né, porque eu passei muita coisa e deixei o livro 2 para o final, perdão, livro 2. Eu tenho aqui sugestões das aulas Bernoulli, tá? Tem sugestões aqui de corrente elétrica das aulas disponibilizadas pela parceria Bernoulli do nosso colégio Diamantinense, e tem aqui também resistores e tem medidas elétricas, ok? As nossas aulas ao vivo, concentrei aqui, ó, aulas do colégio Diamantinense. Concentrei todas elas aqui, inclusive tem até, pode aproveitar a revisão, né? A revisão do conteúdo para a prova, né? Que é o mesmo, tá? Então tá aqui as aulas. Então aqui tem resoluções, ó, sobre resoluções de exercícios, né? Referentes a voltagem, resistência, corrente elétrica, a própria fórmula aqui, ó, V, RI, né? V de voltagem, R de resistência e I de corrente, tá? E tem aqui alguns exercícios resolvidos, tá vendo? Associação em série, associação em paralelo, associação mista. Eu vou abordar agora associação em série, em paralelo e mista, utilizando o softwarezinho que eu queria que vocês acompanhassem, ok? Então, exatamente isso aqui, ó. Acompanhando esse softwarezinho aqui, vou montar algumas situações como essa e vou explicar, tá? E depois eu vou fazer isso. Tem muita aula disponível aqui, ó. Muita aula disponível de resolução de exercício. Foram 14 aulas sobre o assunto, ok? Então, voltando lá, vamos botar a mão na massa agora. Primeiro a gente tem esse circuitozinho aí, tá? Um circuito simples, eu peguei um circuito simples em série,
tá? Coloquei duas baterias de 9 volts, tá? Quando eu pergunto lá na atividade, eu quero a voltagem equivalente, a voltagem total. É, todas as associações, todas as abordagens as pilhas foram colocadas em série. Então eu sempre somo. Então aqui seria 9 volts cada uma, né, somando aqui os 18 volts de total de energia de tensão aqui para distribuir ao longo de todo o circuito. Aí tem uma chavezinha aqui, né, para ligar o circuito todo. Tenho esse amperímetro para medir a corrente. Qual corrente seria? Como ele está aqui do lado da bateria, ele vai medir a corrente total, tá? Ele está bem na saída aqui, né? Na saída ou na chegada, tanto faz, né? O polo positivo é aqui, é na partezinha preta aqui, então eu posso considerar a corrente elétrica como, se eu perguntar o sentido da corrente elétrica, vai sair por aqui, ó. Vai passar na primeira lâmpada, vai converter parte da energia. Como as lâmpadas são idênticas, só metade da energia vai ser consumida aqui. Eu vou registrar aqui a corrente que passa pelas lâmpadas. A outra metade vai ser consumida aqui. Aqui eu vou confirmar, né? A que está passando pela. Será que tem perdas? Do amperímetro 1 para o 2? Né? Isso só vai acontecer depois que eu fechar essas chaves. Né? Por que eu chamei de em série? Ah, tá. E depois a corrente vem e passa por aqui. Beleza? Passando por esse último amperímetro aqui. Se eu for pensar no sentido dos elétrons, é o contrário. Mas vai mudar alguma coisa? Não. Né? 50% da energia vai ser consumida por uma lâmpada e os outros 50% pela outra. Então vamos lá, gente. Vou focar em três perguntinhas sempre. Qual é a resistência equivalente? Está vendo que cada lâmpada aqui tem uma resistência de 10 ohms, tá? Vou focar na voltagem total e na corrente elétrica. Na corrente total ou em algumas situações que eu perceber que tem correntes diferentes, eu vou calcular também. Às vezes tem uma lâmpada lá, uma resistência que está ligada de uma forma que a corrente que está passando por lá é diferente da corrente total. Eu vou calcular também, tá? Bem, então vamos lá. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, eu vou medir aqui, ó, cada bateria, como já foi colocado aqui, tem 9 volts. Quando eu colocá-las em série, eu acabo somando, tá vendo? Então tá aí. Vamos lá. Isso aqui é um voltímetro. Qual que é a vantagem dele, né? Ele tem uma resistência muito grande, né? Grande o suficiente para evitar que a corrente passe dentro dele, né? E ele consiga medir apenas a voltagem sem interferir no circuito, ok? Então vamos fechar essas chaves. Vou fechar lá em cima e vou fechar aqui embaixo. Bem, a partir do momento que eu fecho, já começa a circular. Aqui mostra o sentido convencional, o sentido do, o sentido dos elétrons, o sentido real. E eu considero o sentido da corrente o contrário, como se a corrente fosse produzida fosse correntes positivas movimentando, saindo do polo positivo aqui, mas não vamos entrar nessa questão não. Então, tá aqui passando os elétrons, medindo, eu tenho aqui, ó, de corrente total 0,9 amperes. Depois eu vou refazer esses cálculos, tá? Vou mostrar como é que faz esses cálculos, ok? Então tenho 0,9 amperes passando aqui, 0,9 amperes passando aqui, 0,9 amperes passando aqui e assim por diante. Bem, eu estou vendo que são elétrons em movimento. E o que faz com que qualquer massa movimente? Né? É o papel das baterias aqui, é passar energia para essas baterias, tá certo? Para esses elétrons, tá ok? Então eles têm energia, o número de elétrons que saem daqui, eles são os que chegam aqui. Né? Então o que se transfere, né, dos elétrons ao longo do trajeto é, primeiro, a gente imagina que o nosso amperímetro seja um amperímetro ideal. O que significa isso? Resistência tendendo a zero para não interferir, né, na passagem dos elétrons, ok? Isso todos eles. Então os elétrons passam por ele, não perde energia, tá? Passa pela lâmpada, ali converte a energia elétrica que está sendo levada pelos elétrons em energia luminosa, por exemplo. É lógico que tem um aquecimentozinho. Isso aqui está falando daquela lâmpada de filamento, né? Essa que esquenta mesmo. Então parte, vira calor, mas enfim, tem um certo brilho. Por que, que o brilho é o mesmo? Porque passa esses elétrons, a metade de energia fica aqui, a outra metade fica do outro lado. É como se tivesse quase que como se fosse uma pilha para cada um. Vão ficar 9 volts no primeiro, na primeira lâmpada e 9 no segundo. Vamos conferir?
Então, medindo a diferença de energia antes e depois da lâmpada, eu vou perceber que tem 9. Se eu fizer nas duas lâmpadas 18, se eu fizer só na outra 9. Tá? A outra coisa que eu gosto também de pensar é como se os elétrons estivessem saindo daqui, a corrente, vamos pensar na corrente agora, com o contrário, a corrente está saindo daqui com 18, com um potencial de 18, ela chega aqui 18, quando ela passa pela lâmpada e chega aqui, ó, aqui é 9, ok? Aqui é 9. Então quer dizer que eu perdi 9 ali, transferi, converti energia e tudo mais, tá? Passa os 9 volts, não é que passa, né? Eu tenho essa diferença, essa energia nessa corrente elétrica, chega aqui na segunda lâmpada, ela acaba de fornecer aqueles 9 volts que estavam disponíveis ali para a segunda lâmpada. E a corrente elétrica vai chegar aqui sem energia até voltar para o polo negativo, ter a sua renovação aqui, ganhar mais 18 e repetir o ciclo, ok? Bem, então meu objetivo aqui é calcular a resistência equivalente, tá? Calcular as correntes. Por que é a mesma? Gente, por que o circuito chama circuito em série? Porque os elétrons eles saem aqui, eles não têm opção, não tem outro caminho para passar. Só tem um caminho para passar, então tá todo mundo em série. A filinha indiana, que bonitinha, ó. Não tem desvio, não tem outra opção de passar em outro lugar. Ninguém fez isso aqui, que não poderia ser feito, ó. Fez um gato aqui, ó. Olha lá, deixei de acender aquela lâmpada lá. O brilho até aumentou, olha só. E agora está passando mais corrente, porque eu diminuí a resistência e virou essa loucura aí, tá? Então, agora sim, vai passar por aqui. Por que, que a opção é passar 100% aqui e não passou nada na lâmpada, cara? Por que, que não dividiu, hein? Porque aqui não tem resistência nenhuma. E se eu passar por aqui, eu tenho resistência igual à primeira, 10 ohms. Eu estou passando por essa porque eu não tenho outra opção, tá? Eu não tenho outra opção. Deixa eu cancelar isso aqui, tá? Olha eu fazendo bagunça aí. Deixa eu ligar. E se eu fizesse o gato aqui, ó? Olha só, pegou fogo, ó. Tudo pegou fogo. Por quê? Ué, a corrente tendeu um valor absurdo. E é certo isso. Porque não tem resistência nenhuma. Então o elétron sai e volta rapidão para cá. Como não tem resistência, sai o máximo possível de elétrons daqui. O que evita que saia muitos elétrons da bateria é justamente essas resistências externas, ok? Como quais, por exemplo, as duas lâmpadas, tá ok? Vamos para a prática, então, vamos fazer essa conta, tá? Para ver como é que fica, o que eu estou pedindo nas atividades, o que eu vou pedir nas atividades. Então, vamos para um ambiente que é possível fazer as continhas. Então, vamos lá, né? Bem, então tá aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, primeiro cálculo que eu vou fazer, é o cálculo da resistência equivalente, tá? Nesse caso, resistência equivalente, tá? Significa equivalente, significa a resistência total, tá? Como se eu pegasse aquele circuito e colocasse apenas uma resistência, tá? E essa resistência tivesse o mesmo valor, né? Fosse equivalente a aquelas duas lâmpadas lá, ok? Então, quando eu faço esse cálculo, eu estou substituindo, né, aquelas duas lâmpadas por uma equivalente, tá? Que tenha o mesmo efeito. Então, quando é em série, tá? Vamos fazer um trem mais bonitinho. Quando é em série, tá? Como eu já falei isso nas outras aulas, indiquei algumas lá, o equivalente ou o total, ele é a soma, tá ok? Eu sempre somo quando está em série, tá certo? Tem uma série de coisas que eu posso fazer para chegar nisso aqui, né? Mas como acho que é uma aula de revisão, para tocar alguns pontos que sejam importantes e tudo mais, focar no trabalho, na atividade, eu vou pular. Mas uma característica que eu mostrei lá no voltímetro que os 18 volts que tem aqui, ó, 9 fica numa lâmpada, 9 fica na outra. Então é distribuído proporcional, proporcionalmente, as lâmpadas são iguais, né? Mas a voltagem total é a soma dessas duas.
Então, quando eu jogo na fórmula VRI, eu chego nessa daqui, ó, nessa equaçãozinha aqui, tá? Então, essa aqui é a equaçãozinha que eu vou usar sempre, tá ok? Sempre que o assunto for sério. Então, vamos para mãos à obra. Eu mostrei lá que cada resistência aqui tinha um valor de 10 ohms, tá? Isso é a unidade para representar o quanto é difícil passar por aquela lâmpada ali, como se fosse uma dificuldade que os elétrons têm de passar ali, tá? Na verdade está relacionado com a energia também que vai liberar ali, mas vamos lá. A resistência equivalente, então basta você somar as duas, são iguais, você vai ter uma resistência total de 20 ohms, tá? Então, a sua resistência total ou resistência equivalente, caso tivesse 10 em série, soma as 10 em série, tá? Soma as 10 em série, ok? Para ter o valor total, beleza? Então tá aqui minha resistência equivalente. É só isso, Carlos, é só isso, tá? Só isso. Então vamos agora para nossa próximo passo. Geralmente eu pergunto qual que é a voltagem total, né? Voltagem, já até falei, né? Voltagem total ou equivalente, tá? Como tem duas baterias, elas estão em série, tá? É só somar, beleza? Então a voltagem total é a voltagem da pilha 1 mais a voltagem da pilha 2, isso porque está em série, tá? Se tivesse em paralelo, que eu não separei nenhum caso como esse aqui, separei para a prova, tá? Usem os vídeos da prova para revisar um pouquinho, tá? Que você vai ver que beleza. Então, lá eu coloquei algumas situações em série, em paralelo, perdão. Basta somar, são duas pilhas com 9 volts cada uma, ok? Basta somar, tudo bem? Então eu sei que a voltagem total é uma voltagem de 18 volts, tudo bem? Uma voltagem total de 18 volts. Então tá aí. Vamos para o próximo passo? Próximo passo, eu sempre pergunto qual que é, são três perguntinhas, qual que é a corrente? Corrente elétrica em cada dispositivo que é capaz, em cada amperímetro, né? Cada dispositivo, carga elétrica. Mas vocês viram que como é que eu não tenho outra opção, corrente elétrica? Eu não tenho opção, eu tenho que passar pelo mesmo encanamento, se eu fosse pensar em água, né? Então calcular a corrente elétrica total é calcular a corrente elétrica em qualquer lugar aqui. Eu não vou perdendo elétrons ao longo do tempo. Esses elétrons, esses portadores de energia elétrica aqui, ó, saem andando por esse fio aqui, ó, e passam pela lâmpada carregando energia e deixam uma parte dessa energia lá. Na verdade é isso que é uma corrente elétrica, tá certo? São elétrons organizados, entendeu? Respondendo a um campo elétrico ali. O campo elétrico como se fosse uma ordem, tá? Vai andar sem cansar e vai deixar energia onde precisar deixar energia. Então ele vai andando aqui, beleza? Então vamos para a corrente. Para calcular a corrente eu jogo na fórmula VRI. E até agora o que, que eu já fiz? Calculei o R total e calculei a voltagem total. Então acabou. Essa fórmula é outra importantíssima, tá? Que eu vou até destacar ela aqui, outra fórmula muito importante, beleza? Extremamente importante. Então tá aí. Vamos aplicá-la? Vamos aplicá-la. Voltagem 18 volts. Ops, 18 volts. Eu estou dando 18 volts para qual resistência? 20. Então vezes a corrente. Beleza? Então aqui eu vou ter uma corrente de quanto? Como eu já mostrei lá no aplicativo, só você pegar 18 dividido por 20, né? 18 dividido por 2 seria 9. Tem um zerinho aqui, 0,9 amperes. Olha que beleza. Essa aqui é a corrente total. Mas como é um circuito em série, essa é a corrente que passa por cada um dos resistores. Tá certo? Bem, tem mais uma série de coisas que eu poderia calcular. Eu poderia calcular a potência. Tá? Opa, perdão. Eu poderia calcular a potência. Vamos pegar uma coisa que aparece. A potência da lâmpada 1, tá? A potência da lâmpada 2. O que, que é potência? Bem, teoricamente é energia, né? É energia por tempo, é a quantidade de energia elétrica que eu transformo em energia luminosa e calor. E transformação de energia é trabalho, né? Mas também pode ser calculado como PV. 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 Tá? Outra fórmula importante, tá?
para as provas de física aí, tá? Só que eu não vou calcular, não tem necessidade, não, mas basta pegar a voltagem daqui. Qual que é a voltagem? De cada uma, como são lâmpadas idênticas, é 9 vezes a corrente que eu acabei de achar. 0,9 vezes 9 vai dar 8,1. Beleza? Mas vamos concentrar na atividade, que é isso aqui. Tranquilos? Bem, isso aqui foi o que eu chamei de resolução 1, tá? Resolução 1. Eu vou voltar para o aplicativo, para o simulador, tá ok? E, e vou passar mais um exemplo, vou para a resolução 2 e assim por diante, vou até a resolução 3, tá? E resolvendo um estilo, tá? Diferente para auxiliá-los aí na atividade. Depois eu passo pela atividade, daí embora eu já mostrei que está lá na plataforma digitalizada lá, né? Então vamos lá. Bem, agora o meu segundo exemplo, minha resolução 2, é de um circuito também com apenas duas lâmpadas, tá? Com muito voltímetro também, só que agora eu vou trabalhar um circuito paralelo que tem umas características um pouco diferentes, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, fechar todas as chaves, tá? E assim que eu fechar essa aqui, automaticamente a bateria, né, ou o sistema que contém duas baterias, né, vai começar a fornecer energia para os elétrons e eles vão movimentar, tá ok? Só que agora, uma característica importante aqui, né, que agora eu tenho duas opções. Os elétrons, quando eles chegam aqui, ó, quando eles chegam aqui, ele transfere energia para esses elétrons e transfere para esses aqui, né, porque tem o objetivo de atingir 10 ohms aqui, 10 ohms aqui. A resistência é a mesma, não tem motivo para a corrente passar mais em um lugar do que em outro, né? Então, quando eu ligar isso aqui, aí ó, eu tenho as duas com o mesmo brilho. Ah, outra coisa importante é o fato de elas estarem ligadas em paralelo, já que é um circuito paralelo, né? A lâmpada está aqui ligada, ó. O que caracteriza o fato dela ser paralelo? Uma das coisas é perceber que a corrente dividiu. Outra coisa é perceber que um lado do circuito está ligado em um polo da bateria. No caso aqui o positivo. Todo esse lado, ó, esse aqui vai descer para cá e esse aqui vai descer para cá. Os outros dois lados, mesmo passando pelo amperímetro, por uma chave, eles vão descer do outro lado da bateria, que é negativo. Ou seja, quando isso acontece, significa que o circuito está em paralelo, tá? Então, vamos lá. Abrir aqui lâmpadas idênticas com correntes idênticas. Veja bem, a corrente total é 3,6. Essa corrente sai aqui, divide igualmente, porque não há nenhum obstáculo maior que o outro. Então, tem a metade da corrente passando na lâmpada de baixo, metade da corrente passando pela lâmpada de cima. E nós vamos perceber, calcular isso lá, tá ok? Tenho duas pilhas em série, né, 9 e 9, então a voltagem total 12, beleza? Agora vou fazer uma coisa que eu adoro, que é a seguinte, antes, né, eu vou medir a voltagem aqui dos elétrons, deu praticamente 18, vou medir da lâmpada de cima, 18, e vou medir da lâmpada de cima, mais acima, né, também 18, todos têm a mesma voltagem, característica essencial, fundamental do sistema em paralelo, ok? Outra coisa interessante que eu ia falar, na verdade que eu adoro, é isso aqui, ó. Você tem um total de 3,6 amperes. Aí você tem duas coisas lá na sua casa ligadas, duas lâmpadas, por exemplo. Outra coisa, né? A sua rede residencial, o sistema elétrico da sua casa é todo em paralelo, todo. Por quê? Porque se eu abrir uma chave dessa daqui, que seria desligar uma lâmpada, a outra não deixa de funcionar. A pessoa, se sua casa tivesse que ficar tudo ligado para as coisas funcionarem, né, isso obviamente que não ocorre. Então quando eu abro eu falei que eu adoro pelo seguinte, tem 3,6, vocês já viram aí, né? Aí quando abre, se eu perguntar, mas e aí, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou abrir aqui, essa lâmpada vai apagar, quanto de corrente que vai passar lá para cima? Aí todo mundo, 3,600, 3,6. E não é, gente. Cada lâmpada ela precisa de 1,8. Tá? Por isso que estava passando 1,8 lá. Ela precisa de 1,8. Quando você desliga uma lâmpada da sua casa, você está economizando energia. Se continuasse passando 3,6, obviamente que não seria vantagem nenhuma você desligar alguma lâmpada da sua casa.
e você tomaria um prejuízo, né? Que você teria um consumo, né, muito grande de energia, pagaria muito pela energia, né, porque estaria consumindo muito. Então, quando eu abro aqui, automaticamente eu não tenho corrente passando na de baixo, ela, ela interrompe a passagem de corrente, porque o elétron não consegue passar, e continua indo a mesma corrente para de cima, inclusive o mesmo brilho. Você não nota a diferença, tá? Você não nota a diferença. Opa, calma aí que agarrou. Você não nota a diferença, tá certo? E é fácil fazer essa conta e comprovar isso, tá certo? É bem tranquilo comprovar isso, tá? Uma coisa, quando você abre essa chave que automaticamente no circuito é como se isso aqui deixasse de existir, todo esse segmento, todo esse ramo aqui, ó, deixasse de existir, tá? É como se tivesse literalmente tirado ele do circuito. Então o elétron não reconhece aquele caminho mais, ele passa só por fora. Então é como se o sistema passasse a ter só 10 ohms e não aquela resistência de antes, tá ok? Então, com os dois ligados, 1.8 para um, 1.8 para o outro, 3.6, tá ok? Se eu abrir 1.8, porque aí soma isso aqui e vira um circuitinho em série. Vamos passar então para a parte prática e fazer uma continha para confirmar esses valores aí? Então vamos. Então tá aí a minha resolução 2, tá? Que é um circuito em paralelo. Então até agora eu trabalhei com o circuito em série e agora o circuito paralelo. Vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou calcular aqui a resistência equivalente, né, com uma letra legível, né? Não é assim que a gente põe no cabeçalho? Faça tudo com a letra legível, o professor vai e não faz. Equivalente. Ou, né, para quem fazer um E de um jeito, não sabe o que é da vida. Tá? Ou resistência total. Mais prático, né? Como que eu faço resistência dessa forma? Bem, o fato da voltagem ser a mesma para todos aqui, a lâmpada, a cada uma delas, né, aqui, mostra que aplicando o VRI você chega a essa conclusão que nós até falamos em sala de aula, aplicando o VRI. Então eu não vou aplicar o VRI. Não. Então essa resistência equivalente ou total, ela pode ser calculada, ela deve ser calculada, né? Ela é calculada da seguinte maneira: o inverso dela é igual a soma dos inversos das resistências que estiverem ali. A cada tiver mais resistências aí você vai somando mais um sobre R3, mais um sobre R4, vai embora, até cansar. Mas tem uma maneirazinha, um macetezinho, quando elas são idênticas, né? Porque aqui no caso, essa daqui é 10 ohms e essa daqui de cima também são 10 ohms. Lembra lá do simuladorzinho? Então a resistência total, ela vai ser, quando elas são iguais, você pega o valor de uma e divide por quantas tiverem ali. Carlos do céu, então quer dizer que se tiver 10 de 10 ohms ali, eu pego 10 e divido por 10? Sim, tá? Ou ainda, tá? Você pega a resistência total, vai ser o Carlos, produto dividido pela soma. Então tem várias maneiras aí de resolver. Eu particularmente, quando elas são iguais assim, eu pego uma e divido por 2, tá? Quando elas são diferentes, eu prefiro essa que eu acabei de calcular, o produto dividido pela soma. Então, a fórmula principal é essa daqui, tá? Aí você tem as opções aí, escolher as outras aí, ó, tá? Essa daqui eu gosto muito, quando elas são iguais, tá ok? E essa outra que eu gosto de usar muito quando elas são diferentes, tá ok? Então tá aí, beleza? Bem, vamos mãos à obra, vamos fazer conta então, vamos fazer conta. Como elas são iguais, como eu disse, resistência equivalente aqui vai ser 10 dividido por 2. Então vou substituir aquelas duas em paralelo por apenas uma que equivale, né, a 5 ohms. Vai ter o mesmo efeito, tá? Tanto que vai ter o mesmo efeito que eu vou chegar na mesma conta, tá? Então, tá aqui o meu resultado parcial, ok? Vamos então para a minha próxima perguntinha. Voltagem total. Vou até parar de fazer isso aqui. Voltagem total, como está em série,
basta você somar voltagem 1 mais voltagem 2. Caso se tivesse 3 baterias aí, 4 baterias, o que eu faria? Você vai somar quantas tiverem ali, tá? Elas têm que ter a mesma tensão, tá? Não pode ter tensões diferentes, beleza? Bem, então, V total vai ser a soma das duas ali, mesmo resultado da anterior, né? Ao todo aí nós temos 18 volts. Então tá aí a minha voltagem total que eu vou destacar. Meu resultado parcial, hein? Como são questões dissertativas, é importante que você passe por essas. Faça tudo bonitinho, que eu vou corrigir até onde você foi corretamente. Beleza? Então tá aí. Terceiro e último, eu posso tentar calcular. Ah, já vi que são idênticas, né? Não vou nem calcular uma corrente e outra, não. A gente faz o raciocínio. Então vamos para a corrente total. Corrente total é o que? É aplicar VRI, tá? É aplicar VRI, a fórmulazinha fundamental e importante que eu vou destacar de novo. Essa fórmulazinha para calcular a corrente total, beleza? Então vamos lá. Nada mais justo do que aplicar a voltagem total para achar a corrente total e a resistência total para achar a corrente total. Então tá aí. Minha corrente, ela vai ser 18 dividido por 5, ok? Que vai dar 1,8. Que vai dar aqui 1,8, que é 3,6. Vai dar o dobro. Eu já estou pensando lá na frente. Então a minha corrente tá aqui, ó. Pode ser. Minha corrente, vou destacar ela aqui. Minha corrente total, hein? Total. Então tá aí. Essa é a minha correntezinha total. Bem, digamos se tivesse uma outra perguntinha aqui. Aí qual que é a corrente individual? Cara, precisa perguntar? Então olha só. Aqui eu tenho 3,6 amperes. Quando essa corrente chega aqui, ó, tá? Ela encontra dois obstáculos idênticos. Vou chamar aqui de I1 e aqui I2, né? Ou seja, o meu I total, ele é I1 mais I2. Só que como os obstáculos são idênticos, I1 obviamente é igual a I2, né? Então a corrente vai dividir. Metade vai vir para cá, 1,8, ok? Amperes. E aqui a outra metade para cá, 1,8 amperes, ok? 1,8 amperes. Tá certo? Essa é a corrente de cada uma. Ah, desculpa que no desenho está tudo aberto, que é lógico que você papo, fecharia, senão isso não funciona, ok? Beleza, fechou? Aqui meus 18 volts vai começar a se gerar energia aqui para a corrente elétrica, levar energia lá para as lâmpadas vão acender. Então eu sei que minhas correntes são idênticas. Então se perguntasse qual que é a BCD, né, qual que é a corrente individual nos amperímetros, sei lá, no amperímetro A, no amperímetro B, eu diria que as correntes são iguais, tá certo? E basta você colocar que é a metade da corrente que você acabou de calcular, ou seja, 1,8 amperes, beleza? Então eu já vi o circuito em série, o circuito em paralelo. Agora eu vou fazer um misto, né? Pegar um mistozinho aqui, tá? Bem, então vamos pegar um circuito misto, né? Então o circuito misto é o que? Eu tenho duas lâmpadas aqui em paralelo e tem um carinha aqui isolado aqui, ó, em série. Então essas duas eu posso juntar, essas duas são idênticas, né? Lembra quando elas são idênticas? Eu acabei de resolver um circuito em paralelo com essas duas lâmpadas idênticas aqui. A resistência equivalente aqui passa a ser o quê? 10 dividido por 2. Então aqui vai ter 5. Eu vou substituir essas duas por uma só de 5 ohms, ok? Que quando eu juntar e virar uma só, o que o circuito vai fazer? Ué, vai ficar com uma resistência aqui de 5 e uma aqui do lado de 10. Aí elas vão ficar em série. Por isso que eu falo misto, tá vendo? Ora está em paralelo, quando eu junto as duas, esse resultado fica em série com a outra aqui do lado. Beleza? Então por isso que é um misturado, um circuito misturado, certo? Bem, vamos ligar isso aqui para ver o que acontece, tá?
tá? Quando eu ligar isso aqui, nada acontece. Por que, cara? Está o circuito errado. Não. Como que o circuito vai, como que a energia vai sair daqui se ela não tem como passar pelos únicos dois caminhos que existem? Agora, se eu fechar pelo menos uma, automaticamente cada lâmpada aí, ó, é parecido com um exemplo de, ah lá, de cima não acendeu não. É parecido com o primeiro exemplo, né? Aqui ficou idêntico ao primeiro exemplo. Sai a corrente de 0,9, até calculamos, achamos 0,9, passa numa lâmpada, passa na outra lâmpada. Essas duas lâmpadas agora estão em série. Porque quando eu não ligo essa chave aqui, o que acontece? É como se essa parte do circuito aqui, ó, essa chave, esse amperímetro e essa lâmpada não existisse. Então só existe esses dois aqui. E tá tendo desvio? A elétron tá vindo para cá? Não. A elétron tá vindo para cá? Não. Os elétrons estão fazendo o quê? Uma fila indiana, uma fila única aqui, ó. Por isso que está em série. Tá? Corrente total 0,9. Aqui passa aqui 0,9, não tem para onde ela ir, ela tem que passar aqui de novo e ir embora. Agora, se eu ligar essa chave, tá vendo? Já até diminuiu o brilho. Olha o que aconteceu aqui, ó. A de lá estava apagada, mesmo brilho. Quando eu liguei isso aqui, os brilhos, essa daqui de cima acendeu, o brilho delas ficaram menor, né? Diminuíram os brilhos, ó, diminuíram o brilho. Essa daqui ficou bonitinha lá brilhando. Por quê? Porque sem esse negócio aqui, ó, com essa chave aberta, passa 0,9 lá. Essa aqui dissipa a mesma energia de lá. Essa daqui converte a mesma energia elétrica em luz. Luz e calor, né? Essas duas. Quando eu fecho isso aqui e passa a existir mais uma lâmpada funcionando na minha casa, automaticamente vai pedir mais energia. Tá? Lembra que aqui era 0,9? Agora é 1,2. Aí esse 1,2 divide meio, metade para cá, porque as lâmpadas são idênticas, mesma dificuldade. Vem a metade para uma, metade para outra, junta de novo. E nessa lâmpada que estava passando 1,9, perdão, 0,9, agora está passando 1,2, ela está dissipando mais energia. Em compensação, essas duas aqui, menos energia. Então, um sistema como esse, como a energia tem que dividir, a corrente tem que dividir aqui, ó, essas lâmpadas vão brilhar menos. Quando junta e passa pela outra, essa daqui já vai ter a corrente só para ela vai brilhar mais, ok? O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer os cálculos desse aqui, tá? Tá. Vou fazer outra demonstraçãozinha aqui rápida antes de partir para as contas, tá? Que aí antes de partir para as contas, finalizando as contas, eu vou para as 10 atividades comentá-las rapidamente, ok? Tranquilo? Então vamos lá. São ao todo eu tenho disponível 18 volts, olha que bonitinho. Quanto que foi para essa daqui que está aqui toda feliz, sozinha, com a corrente indo, juntando e indo para ela? 12. Tá gastando energia mesmo. E essas outras duas aqui? Ó lá. Se eu pegar tudo, pegar esse antes de chegar nas lâmpadas e depois que passou, dá os 18 da lâmpada. Então se eu pegar aqui, deu 6. Se eu pegar aqui, deu 6. Então, na verdade, esse sistema, esse pedaço que está aqui, ó, que está em paralelo, qualquer lugar que eu colocar aqui, ó, só dá diferença quando eu coloco aqui, gente, tá vendo? Quando eu passo da lâmpada, eu tenho que colocar um ponto antes para saber qual que é a energia que tinha antes de chegar na lâmpada. Ah, tinha 6. E depois que passou da lâmpada, vai, cara, 0. Por quê? Vai, gastou na lâmpada, tá? Gastou na lâmpada. Então, vamos lá. Porque na verdade são 18, né? Só isso aqui consumiu quanto? 12. Quanto que sobrou para as outras? Como é 18 menos 12, 6. Então tá sobrando 6 para essa daqui. Tá ok? Tá sobrando 6. Então tá aí. Tá sobrando 6 volts para cá. Essas aqui, elas compartilham 6 volts cada uma. Ok? Então eu consegui descobrir. Posso confirmar isso lá nas continhas. Mostrar como que eu confirmaria isso. Tá ok? Vamos para lá então? Então, vamos para as continhas, ok? Pensa que não, mas já tem muito tempo de aula, então vamos lá. Letra A, de sempre, né? Vou pedir para você calcular para minha resistência equivalente. Tá, gente? Ou total. Vamos economizar escrita aqui, total. Vamos lá, então. Depois eu vou te perguntar a voltagem total, que você já está cansado de saber, tá? E a corrente, beleza?
Bem, a resistência total. Vamos resolver o problema dessas duas que estão em paralelo? É lógico que aqui no desenho não está ligado, mas nós ligamos lá no simulador para ver o que, é que acontece. Então ligou aqui, ó, fez a ligação, as lâmpadas acenderam, tudo bonitinho. Então vamos lá. Vou resolver primeiro essas duas aqui, ó. Então a resistência, primeiro eu vou resolver a resistência em paralelo. Como elas são idênticas, essa daqui tem 10 ohms. E essa daqui também tem. Eu vou pegar uma só e vou dividir por 2. Então vai ficar o quê? 5 ohms. Então tá aí. Peguei aqueles 10 lá, quando eu fui ver, eu resultei só naquela partezinha, resultado parcial aqui, ó, 5 ohms. Tá certo? Então fechou aqui. Isso aqui significa o quê, gente? É como se eu tivesse feito exatamente isso aqui, ó. Peguei aquele circuito, tá? Vou fazer ele aqui pequenininho. Peguei aquele circuito, não mexi nessa lâmpada aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa lâmpada, vamos supor, a lâmpada um. Tá bonitinho aqui, ó. Só que as outras duas eu juntei nenhuma. Nenhuma que equivale às duas. Tá certo? Então imagina que aqui seria a lâmpada um e aqui seria a lâmpada, por exemplo, 2 3 que eu juntei, tá? Lâmpada 2 por exemplo, e aqui lâmpada 3 que eu juntei, tá? Então meu circuito está só simplificando. Desceu aqui, foi para a bateria, tá certo? O polo maior e veio embora. Tem uns amperímetros aí no meio do caminho, né, que eu não desenhei. Aqui é a voltagem, tá? Meu polo positivo, que é o de maior energia, e meu polo de menor energia, que é o zero, tá? Beleza. Próximo passo, justamente saber o valor dessa voltagem, que é a voltagem total. Mesma coisa, não mudou absolutamente nada, tá certo? Essa voltagem é a voltagem série, né? Ou seja, é a soma, né? Voltagem da pilha um mais a voltagem da pilha 2. Por isso que eu tenho 9 volts com 9 volts, o meu total lá 18 volts, tá? Põe lá, gente, um resultadozinho parcial, tá? O trabalho vale muito ponto. Eu vou corrigir até onde você foi corretamente, vai ver, errou uma continha, eu vou levar em consideração que foi uma continha, eu vou observar o raciocínio, tá certo? Então vamos lá. E agora tem mais coisas aqui para calcular. Terceira coisa que eu vou pedir para calcular é a corrente. Corrente I, corrente total, tá certo? Depois eu peço para você calcular a corrente individual. Então vou na corrente total. Bem, gente, agora nada mais justo de que jogar no VRI, né? O VRI significa o quê? Voltagem total, que eu acabei de calcular, resistência equivalente. Nossa, que vacilo, hein? Eu só calculei as que estavam em paralelo. Então, só em paralelo. Gente, como é que eu faço então? Uai, tem que juntar. Você deixou as duas aqui, tem que juntar as duas agora. Agora as duas estão. Opa, as duas estão em série. Então vamos juntar elas aqui. Agora elas estão em série aqui, ó. A resistência está em série, tá? Que atropelo, hein? Está em série, mas basta somar lâmpada. Vou colocar aqui lâmpada um mais as outras duas que eu juntei lá, que é a 2 e a 3. Então eu vou ter uma resistência, né? Total. Agora é total mesmo. De quanto? Bem, eu juntei as duas, deu 5 e a outra continuou do valor original, 10. Então a minha resistência agora total, ela realmente ela é 15 ohms. Agora eu tenho condições de finalizar aqui o restante tá? O restante aqui, beleza? Então tá aí, perdão ter pulado essa parte aí. Beleza então, gente. 18 da resistência eu acabei de calcular, que é o 15 vezes I. Então a minha corrente aqui vai ser o quê? Só para simplificar e caber aqui, 18 dividido por 15, que vai dar 1,2. 1,2, tá? 1,2. Esse mais um resultadozinho, tá? Mais um resultado aqui, beleza?
Beleza, agora eu quero saber qual que é essa daqui, essa corrente que é 1,2 amperes. Ela passa aqui também, ó, 1,2 amperes, ó, porque aqui já está indo passar na última lâmpada para vir embora. Vocês viram lá no simulador. E aqui, como é que é, gente? Aqui, como as lâmpadas são idênticas, ela divide. Vai passar aqui 0,6 volts. E aqui vai. Opa, que volts, cara? Amperes, cara. Porque eu já estou pensando em calcular os volts. E aqui 0,6 amperes. Tá? Vamos confirmar isso? Lembra que eu fiz os cálculos? Como essa daqui é corrente total, acabei de calcular. E essa aqui também é, eu poderia pensar o seguinte. Vou até tacar o D aqui, ó. Eu poderia pensar assim, ah, gente, eu preciso saber quanto de voltagem que ficou para a lâmpada. Opa! Quanto de voltagem que ficou para a lâmpada que está aqui, ó. Que eu tenho certeza que tem a mesma corrente daqui, ó. Certo? Digamos que aqui eu estou na dúvida e tal. Não sei a voltagem que ficou aqui, mas aqui eu tenho certeza que é a mesma corrente, ó. Não tem que, depois que juntou aqui, passa na lâmpada um, não divide mais. Então a corrente total coincide com aquela lá. Vou jogar VRI só ali, gente. Como assim VRI? Para saber qual é a voltagem só da lâmpada um. Eu posso fazer isso? Posso. O bacana dessa formulazinha VRI, que eu posso jogar ela ou no circuito total, com valores totais, ou então jogar só nenhum. Então vai ser o R de uma lâmpada, só da lâmpada um vezes a corrente que é a total. A corrente é total. Beleza? Então vamos fazer esse cálculo aí. Voltagem um vai ser a resistência só de uma lâmpada, essa daí, vezes a corrente total, que é 1,2. Então a voltagem só da lâmpada, tá, vai ser 12 volts. Olha só, então eu já descobri que a voltagem da lâmpada um é 12. O total é 18. Então eu já deduzi, né, se o total é 18, eu já deduzi que sobraram 6 volts aqui, que só pode ser para quem? Só pode ser para esse conjunto aqui. Mas e aí? Bem, esse conjunto ele está em paralelo, então ele compartilha a mesma voltagem. Como sobraram para elas 6 volts, então elas vão ter que compartilhar 6 volts, tá? Aqui é o polo positivo da bateria, como se fosse 18 volts. E aqui é o polo negativo, é 0. Esse 18 chega aqui, ó. 18. Essa aqui eu verifiquei que ela consome 12. Se ela gasta 12, quanto sobrou para cá? 6. Só ela comeu 12. Aqui, essa lâmpada primeira aqui comeu 12. Então a tensão caiu para. A energia caiu para 6. Essas aqui elas vão compartilhar os 6, ou seja, elas vão consumir os 6. Quanto que vai ter do lado de cá? Então, 0. Tem mais alguém para consumir energia aqui? Amperímetro não consome, chave não consome, chegou aqui. Olha só, se não tem nada entre esse ponto e esse, tá certinho, ó, 0. Então, foi consumindo essa energia ao longo do circuito, tá? Então, foi possível confirmar sim. Então, deixa agora eu jogar para as outras lâmpadas. Para qualquer uma, eu escolho uma das lâmpadas. Vou pegar a lâmpada 3, que é que está lá em cima. Aí eu pego só a resistência dela e pego a corrente dela. Mas qual que é a corrente dela? É isso que eu quero saber, tá? Qual que é a voltagem que ficou para ela? Uai, deduzir aqui que foi 6. Qual que é a resistência dela? Ah, só ela é 10 vezes a corrente. Então essa corrente I, ela vai ser uma corrente de 6 dividido por 10. Não precisava calcular que as lâmpadas são idênticas, então tem que dividir. Mas só para confirmar aqui, tá? Mais uma vez aqui para poder aplicar a fórmula, tá? E vocês irem, né, relembrando aí, né? Eu ia falar familiarizando, mas relembrando, né? Então, tá aí, ó. Ah, tá aí errado, né? Cadê? Fechou. Tá aqui uma das minhas respostas, ok? Mas a resposta bacaneira que eu pedi, na verdade, foi essa daqui, que é a resistência equivalente, a voltagem equivalente e a corrente total, que é geralmente o que eu peço. Não, às vezes eu peço qual que é a leitura daquele amperímetro que está ligado só naquela lâmpada, no caso aqui 3. Então eu faria isso aqui,
tá? Então o VRI ele é muito interessante porque o VRI eu posso usar ele no geralzão, tá? E posso usar individualmente, tá? Olha só, eu posso usar ele totalmente só em uma lâmpada ou no conjunto todo, beleza? Fechou? Essa foi a minha resolução 3, tá? Minha resolução 3, ok? Então agora eu vou passar rapidamente, que o tempo já está demais, vou passar rapidamente aqui pelas tarefas, tá certo? Que é para ser feito. Vocês vão ver que é exatamente o mesmo estilo, as mesmas perguntinhas, os mesmos cálculos. Fórmulas eu não vou usar nenhuma que eu não tenha usado aqui, ok? Então tá aqui, atividade 1. O que, que é para fazer na atividade 1? Tá vendo que a atividade 1 ela é um circuito de 3 resistências em paralelo. Eu pergunto qual que é a resistência equivalente? Bem, são 3 resistências idênticas. Basta pegar uma e dividir por 3. Voltagem equivalente. Gente, eu tenho três pilhas ligadas em série. O que, que eu faço? Basta somar. Somar, já achei ali qual que é a minha resistência, minha voltagem, perdão. Minha voltagem equivalente, minha voltagem total. Ok? Letra C. Perguntei a corrente no amperímetro A, que significa a corrente total, tá? No B, no C e no D. Aí tudo bem. Mas veja bem, se você calculou a total, que é tranquilo, por quê? Para calcular total, você já tem o que? Resistência total, voltagem total, corrente total, VRI. Aí você joga o VRI. Achou a corrente? Achei. Beleza. Quando a corrente sai da bateria, passa por esse perímetro, chega aqui, o que, que ela faz? Ela tem 3 caminhos idênticos. 3 caminhos idênticos. O que, que ela vai fazer? Dividir por 3. Qual que é a corrente que vai passar em cada um? Essa daqui dividido por 3. Ah, essa daqui, caso hipoteticamente, calculei lá, achei 3 amperes. Tá? Ah, beleza. Então vai ser 1 ampere para o B, 1 ampere para o C, 1 ampere para o D. Aí junta todo mundo aqui de novo, dá 3 amperes de novo, volta para a bateria. Recarrega, literalmente, passa no amperímetro A, 3 amperes. Vai embora, chegou aqui, 1 ampere para um lado, 1 ampere para o outro, 1 ampere para o outro. Tá? Hipoteticamente, tem que fazer o cálculozinho aqui para ver o que, que dá, ok? Atividade 2. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Resolvi um exercício igual a esse, semelhante a esse, nas aulas, vocês vão achar ele aí. O que, que eu quero? Resistência equivalente. O que, que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 em paralelo. São todas iguais. Uai, gente, é só juntar as 5, colocar uma só no lugar com qual valor? Gente, basta pegar uma e dividir por 5. Não são 5 iguais? Aí quando você juntar isso aqui tudo em uma só, vai estar o quê? Em série com a outra ali. Então, qual que é a resistência equivalente? 2 baterias, como nós fizemos na resolução 1, 2 e 3. A qualquer corrente total, VRI, joga no VRI, ok? E, e assim por diante. Os outros circuitos são mais simples. O que muda nos outros circuitos, que eu peço para você calcular, resistência elétrica em cada um dos circuitos. Aqui só tem dois, gente, em paralelo. Basta são todas idênticas. O meu simulador lá só tem lâmpadas idênticas. Então você vai lá e pega uma lâmpada, divide, pega uma resistência, né, uma lâmpada divide por 2, você sabe qual que é a resistência total. Essa daqui em série você vai ter que somar. Aí você vai calcular qual que é a corrente elétrica. Se você ligar aqui, ó, é uma pilha só, então é só 9 volts. Qual que é a corrente elétrica no circuito A? VRI. Qual que é a corrente elétrica no circuito B? VRI também. Só que aí o V é o mesmo para as duas, só que o R que muda. Aqui eu tenho R em paralelo, né? Duas, cada uma com 10 em paralelo, que eu tenho em série. Né? Quando eu ligo aqui em série. Beleza? E assim por diante, não foi mudando. Aí eu quero que você compare. Por quê? A corrente A com a corrente B. E justifica. Porque eu sei que nenhuma delas tem a menor resistência. E menor resistência significa o quê? Facilitar, deixar a corrente fluir. O circuito vai receber mais corrente. Quando a resistência é menor, quando tem menos ohms, passa mais corrente. Tem ohms demais na frente, passa pouca corrente. Beleza? Questão 4 é a mesma coisa, eu quero que vocês liguem isso aqui, tá? E analise o circuito. Com uma lâmpada só, tá fácil demais, joga VRI. Mas qual que é o V? Ué, só tem um, 9. Qual que é o R? Ué, só tem um, 10. E aqui? Ah, aqui tem dois. Aqui está em paralelo, eu vou ter que calcular, tá? Mas vai, paralelo, resistência iguais, vocês já sabem o que fazer.
E assim por diante, foram 10 atividades. Aqui eu só tenho uma, né? Aqui eu já tenho duas, só que duas em série, né? Que é para comparar um circuito mais simples possível com um em paralelo, mais simples possível, tá? Duas resistências em paralelo. Tem como ser menos, né? E aqui eu peguei um circuito simples, aquele mesmo, né? E peço para você comparar ele com um circuito em série, tá? Outro circuito em série, que esse aqui também é em série com a bateria. Esse aqui é o quê? Uma lâmpada em série com a outra, que é em série com a bateria. Tá todos em série aqui, ó. 5, já está na metade da atividade já. E aqui um circuito misto, onde eu quero a resistência equivalente, voltagem, é as mesmas perguntinhas. Aqui, esses dois aqui, a dica que eu dou é resolver esses dois, primeiro, que eles estão em paralelo, juntar, fazer isso aqui virar um só, e depois ver o que aconteceu. Isso aqui virar um só, vão ficar o quê? Essas duas que você não mexeu, com essas duas que você juntou. Vai fazendo por etapa o desenho da. Junta essas duas, põe uma só. Valendo quanto? Ó, quando é duas em paralelo, iguais, eu pego, divido por dois, pego uma, divido por dois, e vai resolvendo, tá? Vai simplificando aqui, ó. Três pilhas de novo. O que eu faço? Quando é voltagem, é só somar e assim por diante. O circuito aqui, o desenho pode até te enganar, mas isso aqui são circuitos em paralelo, porque quando a corrente sai daqui os elétrons saem daqui da bateria, passa no perímetro, ela tem a opção de uma parte vai passar aqui, outra vai vir para cá. Ó. O único jeito delas passarem para o lado de cima do circuito, digamos assim, né, é passar por aqui. Ela vai dividir, ela tem um caminho aqui, um obstáculo à frente de 10 e tem um obstáculo à frente aqui de 10. Então ela vai dividir, ó, ela vai conseguir passar para cá. Ela tem a opção de passar para cá. Então esse circuito aqui, ele é um circuito em paralelo, tá ok? Não parece não, mas ele é um circuito bem simples. Ele é um circuito em paralelo, tá? Se você fosse desenhar ele aqui, tá? Ele é um circuito bem simples. Redesenhar, digamos assim, né? É, ele seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Primeiro que do lado de cá tem três baterias. Só que você pode colocar uma e o valor total delas, como se fosse a bateria equivalente. Aí do lado de cá, você tem uma uma lâmpada e desse lado aqui uma lâmpada. Fala, que isso, cara? Você fala comigo que esse circuito aqui é a mesma coisa? É, ué, tá? É o jeito de desenhar aqui que mudou. O cara chegou aqui e fez o quê? Veio para uma, veio para outra lâmpada. Mas está em série do mesmo jeito. Está em série do mesmo jeito, ó. Passou aqui e foi embora. Continua em paralelo, perdão. Continua em paralelo. Tá? Então tem aqui a voltagem total R1, R2. É o jeito de desenhar assim que acompanhando a corrente elétrica. Ela dividiu, ela teve. Como é que ela passou para o lado de cima? Se eu tenho aqui, se eu tenho que passar pela lâmpada, por que eu não passei por essa de baixo, né? Porque quando eu chego aqui, bati a cara, que aqui tem 10 ohms, aqui também. Ah, então fica aí a metade aí, pular lá para cima e a outra metade fica aqui. Então tem outras maneiras de resolver isso aí, de desenhar isso aí, ok? É um circuito em paralelo, só o jeito de desenhar que é um pouquinho diferente. Beleza? Circuito, atividade 8, circuito em série, né, com três lâmpadas, três baterias. Circuito 9 tem três em série em cima, com uma embaixo aqui paralelo. Resolve essas três de cima primeiro, para depois sobrar uma só e você resolver com essa daqui de baixo. Tá ok? Tô dando dica até demais, né? E a 10 ficou três resistências em paralelo. Só muda o jeito de desenhar mesmo, com três pilhas. Tá? Acho que eu fiz um cálculo com duas pilhas. Então só aumentou um pouco aqui a voltagem. Beleza? Bem, isso aí encerra a atividade, tá? Que para física 1 basta isso aí. Para física comum, para física tradicional lá, isso aqui é uma parte da recuperação. Equivale a é, 40 pontos, beleza? Mas para física 1 equivale a 100. Vocês viram que vai ficar, tem muita perguntinha aqui para resolver. Tranquilos? Bem, gente, no mais eu desejo a todos um excelente estudo e, para variar, eu estou sempre à disposição, beleza? Abração.